Quarto vídeo da Lei Maria da Penha, nós vamos lá no artigo 13 dos procedimentos. Ao processo, ao julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicação às normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nessa lei. Pessoal, nós estamos falando aqui de procedimentos. Então, olha, processo, julgamento e execução de causas cíveis e criminais. O procedimento após haver essa violência. Então, foi decorrente da violência doméstica. O que será aplicado? Será aplicado o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. Os procedimentos serão aqueles estabelecidos nos respectivos códigos. E também, no caso de violência contra criança, adolescente ou idoso, isso também será observado quando não ferirem, quando não ir contra ao que está estabelecido nessa lei. Então, não existe um procedimento próprio de processo. É o que está estabelecido nos próprios processos. Processo penal e processo civil. Artigo 14. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, do Distrito Federal e dos territórios e pelos estados para o processo, o julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Não cai prova esse artigo 14, apenas é uma autorização legislativa para a criação de juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Serão órgãos da justiça ordinária com dependência civil e criminal e podem ser criados no âmbito nacional da União, no Distrito Federal, que é equiparado aos Estados-membros, estados e estados, não municipais, ok? Mas não tem incidência em prova, apenas é uma autorização legislativa. Tome cuidado aqui, não tem municipal. Então nós temos justiça ordinária, com competência civil e criminal, então poderão ser criados pela União, Distrito Federal e estados. Vai que a prova coloca município aí complica. Então fique atento. Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas da organização judiciária. Havendo a necessidade urgente de ser realizado um procedimento noturno, de acordo com as normas da organização judiciária, de acordo com o expediente de determinada organização judiciária, de determinado estado, de determinada comarca, esses atos poderão ser realizados à noite. Por que existe isso aqui? Para que não haja nulidade, para que um determinado procedimento realizado no período noturno não venha a ser considerado nulo pela defesa ou pelo Ministério Público ou pelo juiz posteriormente. Então pode sim ser realizado à noite de acordo com as normas da organização judiciária. O judiciário ali determina que deve haver um juiz de plantão naquele período noturno, então não há problema realizar. Questão aí agora, artigo número 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos cíveis regidos por essa lei o juizado: 1. Do seu domicílio ou de sua residência; 2. Do lugar do fato em que se baseou a demanda; 3. Do domicílio do agressor. Aqui, eu só quero que você tome um cuidado. Olha, processos cíveis, esfera civil, processo cíveis. Não é processo penal, não estamos falando de processo penal. É competente por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por essa lei, o juizado, ou seja, opção da ofendida. Ela pode escolher? Pode sim. Para processo civil, ela pode escolher o juizado do seu domicílio ou de sua residência, onde ela mora. Por exemplo, ela pode escolher? Pode, que aquele juiz ali, que aquele processo ali seja julgado ali, do lugar do fato em que se baseou a demanda. Olha, a questão não foi no local onde ela morava, nem onde o agressor mora. Eles estavam viajando, então aquele juiz daquele local pode reger aquele processo civil, ou também do domicílio do agressor, onde ele reside. Também pode, a critério dela. Então, por opção da ofendida, esse processo civil pode ser em 3 lugares: domicílio do local do juizado,
do seu domicílio, de sua residência, do local onde que se baseou o fato, onde que aconteceu a demanda, ou no local do domicílio do agressor. A opção é de quem? Da ofendida. Vai cair aí que é por opção das partes. Não, é por opção da ofendida. Artigo 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata essa lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. A questão certa na prova e nós vamos detalhar isso aqui vai ficar claro para você. Pessoal, antes de entrar no mérito desse artigo 16, eu quero deixar bem claro o seguinte: tanto o STJ, Superior Tribunal de Justiça, quanto o STF, Supremo Tribunal Federal, têm entendido que os crimes previstos nesta Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, não são de ação penal condicionada à representação. Ainda que a vítima não faça uma representação, o Ministério Público pode mover a ação. Então, ele tendo conhecimento por uma autoridade policial, por uma denúncia anônima, ele poderá mover a ação independentemente de representação. Então, é uma informação que você tem que ter também. Mas o artigo 16 ainda está na lei, não foi revogado. Nós vamos ler, olha, nas ações penais públicas condicionada à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público. Vamos supor que uma vítima, ela fez uma representação. Foi até o Ministério Público, representou, o Ministério Público foi e denunciou. Ela pode tirar aquela representação, conhecida como queixa, o pessoal conhece como queixa? Ela pode? Não pode mais. Olha, nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, que está essa lei, só será admitida a renúncia perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade antes do recebimento da denúncia, antes de o juiz receber a denúncia. A partir do momento que ele recebeu a denúncia, não pode mais. Mesmo assim, tem que ser antes da denúncia e ouvido o Ministério Público. Ela representou, já era, filho. Mas eu tenho que contar uma historinha para você aqui. Antigamente, esse crime tipificado na Lei Maria da Penha, ele era condicionado à representação e não era titularidade do Ministério Público. O que acontecia? A vítima representava, na maioria dos casos, eram esposas. E as esposas são sentimentais. Então ela tem um sentimento, gostava do indivíduo. Aí chegava o advogado dele, chegava para ela e falava assim: olha, se você não tirar essa representação, seu marido vai ser preso, vai ficar muitos anos na cadeia, você vai perdê-lo. E elas iam e tiravam essa representação, tirava essa queixa. E assim parava-se a ação e ela era novamente vítima dessa violência. Por isso, hoje é titularidade do Ministério Público, ainda que não haja representação. O Ministério Público pode dar início a essa ação penal. Mas se houver representação, neste caso aqui, ela pode tirar a representação? Pode. Antes da denúncia e ouvir no Ministério Público, ok? Tranquilo. Questão de artigo 27. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica e outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implica o pagamento isolado de multa. Filho, somente dinheiro não resolve. Se você cometeu violência contra a mulher, penas de cesta básica, outras de prestação pecuniária e bem como a substituição de pena que implique pagamento isolado de multa, só isso não serve. Isso acontecia muito porque às vezes o agressor era de pessoas de influência e acabavam tendo penas pecuniárias. Aí não fazia sentido porque dinheiro não ia fazer falta para ele, porque eram pessoas influentes, pessoas que tinham dinheiro. Então, dessa forma, somente
penas de cesta básica e outras relacionadas a dinheiro, não pode, está vedado, guarde isso para a sua prova. Artigo 18. Das medidas protetivas de urgência. Recebido expediente com pedido da ofendida, caberá o juízo no prazo de 48 horas. Olha, a autoridade policial tem 48 horas para entregar esse pedido ao juiz. E o juiz tem 48 horas para conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. 48 horas para as medidas protetivas urgentes. 2. Determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso. Essa assistência gratuita judiciária está prevista no Código, lá no artigo 5º da Constituição Federal, e se o indivíduo, a vítima, não tem condição de arcar, não tem o conhecimento de quais os procedimentos, de quem procurar, esse juiz vai determinar o encaminhamento a essa ofendida ao órgão de assistência judiciária, para que possa acompanhar durante todas as etapas do processo, encaminhá-la ao defensor público, etc. 3. Comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis, denúncia, entre outras. Então, o juiz ele vai encaminhar como forma de medida protetiva urgente, encaminhar ao órgão de assistência judiciária, ao Ministério Público, se ele não tiver recebido ainda diretamente pelo delegado de polícia, pela autoridade policial, e ainda decidir sobre as medidas protetivas urgentes. Essas são questões das medidas protetivas urgentes. Quando a gente for fazer as questões de prova, nós vamos fazer questões sobre toda essa matéria, questões que já caíram em concursos públicos. Vai ficar muito tranquilo, vai ficar muito mais fácil a compreensão. Artigo 18. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Observem que essas medidas protetivas, olha, elas não necessitam ter o aval do Ministério Público, não necessita de ser de iniciativa do Ministério Público, basta o pedido da ofendida, mas porque quem determina é o juiz, mas pode também ser pelo Ministério Público. Lembra que eu falei que essa ação penal aqui nos casos de violência contra a mulher não é mais de ação penal condicionada à representação, é titularidade do Ministério Público. Parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e da manifestação do Ministério Público, devendo ser prontamente comunicado. Comunicado porque ele é o titular da ação, mas não necessita audiência com o Ministério Público. Muitas vezes, essa medida pode ser necessária no final de semana e o Ministério Público ali não está pronto ali naquele momento para essa audiência. Portanto, essas medidas protetivas urgentes podem ser diretamente. O juiz pode decidir sem comunicar o Ministério Público, pode decidir primeiramente e depois ser comunicado ao Ministério Público, independente de audiência das partes e da manifestação do Ministério Público. Decidiu? Envia ofício para o Ministério Público. Quando ele chegar do almoço, quando ele chegar da sua folga, ele vai ser comunicado. Parágrafo 2º. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, eu falei sobre isso, e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outra de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Por exemplo, remoção do serviço. É uma medida urgente, por exemplo, mas se tornou necessário afastar, então poderá ser tomada. Para a prova, eu vou guardar que elas são cumulativas e que podem ser substituídas a qualquer momento por uma de melhor eficácia. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessária a proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público. É a mesma coisa do parágrafo 2º. Só que o parágrafo 2º falava de substituição. Aqui fala da concessão de novas. Foram decretadas duas medidas. Aqui o Ministério Público ou a vítima vem pedir mais uma ou mais duas medidas protetivas.
Isso pode acontecer a qualquer momento, se necessário. Artigo 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Aqui poderá cair aquelas pegadinhas bobas de concurso público. Quem decide? Quem decide sempre é o juiz. Quem vai decidir a prisão é o juiz. De ofício, ou seja, eu quero prender, eu decido. Eu, juiz, penso que devo prender, então eu vou determinar a prisão. Mas pode ser a requerimento do Ministério Público. O Ministério Público requereu a mim a prisão, eu disse que sim. Ou mediante representação da autoridade policial. O Ministério Público ou autoridade. O Ministério Público, ele requer as pegadinhas bobas de concurso público. Olha, o Ministério Público não representa, ele vai requerer a prisão. A autoridade policial representa, a autoridade policial não requer a prisão. Isso é as pegadinhas de decoreba de concurso público. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ele mandou prender de ofício, requerimento ou representação da autoridade policial. Ele percebeu que era desnecessário aquele agressor, não havia provas, ele não tinha materialidade do fato, havia muita dúvida se realmente ele foi o autor, e ele concordou por uma medida protetiva, ficar afastado e etc. Então, o juiz pode revogar a prisão. Depois percebe-se que ele estava ameaçando a vítima, ele pode de novo, então, decretar a prisão preventiva. Artigo 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Ora, veja o que a lei traz uma novidade. Essa lei, ela trouxe à vítima uma participação direta nos atos processuais. A ofendida, então, ela vai ser notificada. O agressor foi preso. O agressor, seu marido, seu amigo, companheiro, ele foi preso. Ele saiu da prisão, independente se já foi intimado o advogado ou o defensor público que está defendendo essa vítima. Então não importa, ela deverá ser notificada dos atos processuais. A participação direta da ofendida, da vítima, neste caso. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Observe. A lei também vem aqui prover, né, uma distância entre a vítima e o agressor, dizendo que ela não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Ela recebeu em mãos uma notificação, ela vai querer comunicar ao agressor para que ele tome determinadas providências, para que ele não chegue perto, para que ela não venha ameaçar o agressor também. Então, está aí, a ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Este foi o 20 e 21, agora artigo 22. Constatada a prática das medidas protetivas de urgência que obriga o agressor, agora ele, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar imediatamente ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. É um rol exemplificativo, porque ele poderá adotar outras que ele achar conveniente. Então, ele pode, de imediato, suspensão de posse ou restrição de arma com comunicação ao órgão competente nos termos da lei do desarmamento. Nos termos da lei do desarmamento, ele vai retirar a arma deste policial, desse guarda municipal, desse segurança, dessa pessoa que tem essa arma legal. Ele pode de imediato. 2. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. É o que eu falei, o caso, 200 metros longe da vítima. Arrume outro local para morar. Ninguém mandou você agredi-la. O juiz pode fazer isso de urgência. 3. Proibição de determinadas condutas, entre as quais: 1. Aproximação da ofendida de seus familiares e das testemunhas
fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor, neste caso não somente a vítima, mas também os familiares. 2. Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Veja, o juiz pode decidir que você não pode mandar mensagens no WhatsApp, você não pode mandar e-mails, você não pode entrar em contato nem pelo Facebook com esses familiares, você não pode ligar para esses familiares nem para a testemunha, para que não seja coagido, uma ameaça velada. C. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Imagine que este casal frequente um clube social, uma associação esportiva com piscinas, e todos os finais de semana as famílias se reúnem lá. O juiz pode determinar que ele não vá a este local, porque, ainda que fique 200, 300 metros, a presença dele pode intimidar a vítima. 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar em serviço similar. Imagine um casal separado e há uma decisão judicial de que em 15 dias ou semanalmente aquele pai vai pegar as crianças para ficar com ele. Então pode haver restrição ou suspensão dessas visitas como medida protetiva. 5. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Alimentos provisionais são aqueles fixados pelo juiz por prazos precários, são fixados precariamente, até o julgamento da ação principal. Portanto, ele não é de caráter definitivo, assim como o provisório, só que o provisório é passageiro. Ele é passageiro e não pode ser em caráter definitivo. A diferença de provisório para provisional é que os alimentos provisórios, eles são arbitrados pelo juiz por liminar e nem escuta o réu, sem ouvir o réu. Então, no despacho da ação ali, ele já decreta. Isso só é possível quando existe prova de parentesco, casamento ou união estável. Esse é o alimento provisório. Já os alimentos provisionais destinam-se a manter a prole, a manter os filhos durante a tramitação ali da questão principal. Na realidade, para a prova, você não precisa saber essa diferença, pessoal. Até pesquisei aqui antes de gravar esse vídeo, então para a prova você não tem que saber essas diferenças, o que é provisão, o que é provisório. Saber que existe isso, que o agressor, ele pode sofrer essa conduta de prestar alimento provisionais ou provisórios, é uma medida determinada ao agressor. O parágrafo 1º diz o seguinte: as medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. É o que eu falei no início no caput. O juiz pode aplicar outras, apenas comunique a providência ao Ministério Público. Parágrafo 2º. Na hipótese de aplicação do inciso 1, encontra-se o agressor nas condições mencionadas no caput e no inciso do artigo 6º da Lei de Desarmamento, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição, exemplo, Polícia Militar, Polícia Civil, etc., as medidas de urgências concedidas e determinará a restrição do porte de armas, ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência, conforme o caso. Então, o chefe da Polícia Civil, o superior na Polícia Militar, o secretário, o responsável pela Guarda Municipal, eles deverão fiscalizar o porte de arma, eles deverão retirar ali o porte de arma do seu subordinado na hipótese de violência sobre essas pessoas cometerem violência doméstica. Parágrafo 3º. Para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer tempo o auxílio da força policial. A qualquer momento, o juiz pode requisitar força da polícia para garantir essas medidas, não tem problema para a prova. E parágrafo 4º, para terminar esse vídeo. Aplica-se às hipóteses neste artigo no que couber o disposto no caput e nos parágrafos 5º e 6º do artigo 461
do Código de Processo Civil. Portanto, nessas medidas que obrigam o agressor, podem ser aplicadas no que couber o artigo 461 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: na ação que tenha por objetivo o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz considerar a tutela específica da obrigação, ou, se procedente o pedido, determinar providências que asseguram o resultado prático equivalente do adimplemento. Então, resultado prático equivalente, ou seja, ele tem a obrigação de fazer. Para que o juiz ele possa garantir, ele diz o seguinte: se você não fizer, você vai pagar multa. Você tem a obrigação de fazer ou não fazer. Não fez, vai pagar multa. Artigo 5º. Para etivação da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como imposição de multa de atraso, busca, apreensão, remoção de pessoas, coisas, desfazimento de obras, etc, etc. O que interessa para nós é a multa. Parágrafo 6º. O juiz poderá de ofício modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Voltando para a nossa lei, aplica as hipóteses previstas, portanto, multa se aquele que tem obrigação, se o agressor tem a obrigação de fazer, de cumprir essas regras, ele não faz, poderá haver multa diária para ele, quando não for o caso de prisão. No caso de alimentos, nós sabemos que não leva à prisão. Não cumpriu as medidas de alimentos, então, alimentos levam sim à prisão, mas se não for o caso de prisão, multa, o juiz pode aplicar multa diária, ok? Terminamos aqui esse vídeo, eu aguardo você na próxima aula, muito obrigado.